Boa noite, começando mais um podcast O Negócio, um podcast direcionado para empresários cristãos, pastores empresários, cristãos empresários, empreendedores e todo o tipo de cristão que quer fazer negócio. Esse é o lugar. Nós vamos aprender aqui bastante coisa, nós vamos melhorar a nossa performance cristã através de testemunhos inspiradores como o de hoje, que está com a gente aqui o pastor Dema. Ele prefere ser chamado de Dema, né? Fica mais íntimo, da Igreja Vida e Paz, aqui em Americana. E eu quero te dar as boas-vindas. Deus abençoe você por você ter acolhido o nosso convite, ok? Está com a gente hoje aqui também o Giovanni Nassi, consultor, o Beto, nosso querido irmão, amigo e apoiador do nosso projeto. E cada um de vocês pode dar andamento na apresentação. Então eu vou de próximo. Vai de próximo. Então, boa noite. Mais um negócio, pela graça de Deus, muito bom. E a oportunidade única, né? Temos aqui o Dema, obrigado. Pra gente é uma honra, você pode ter certeza, receber você aqui. Esse convite que você aceitou, né, Neto? Pra gente é uma honra, né? Honra. Agradecer o Beto pela oportunidade de ter feito essa conexão, né, Beto? Ter trazido pra gente esse momento, né? Contribuído para esse momento, para esse programa, e eu tenho certeza que grandes coisas ocorrerão. Vou bater um bom papo hoje, né? Deixa só eu dar Vai lá. Dar uma pimentada na coisa aqui. Claro. Esse é o nosso primeiro programa com o nosso primeiro empresário, e a honra é justamente essa. Obrigado. De nós termos você aqui como nosso primeiro empresário entrevistado. Vai ficar para a história. Vai ficar para a história. É o primeiro. É o 01. Esse é o 01. Esse não, 0001. Esse 00. Isso aí. Legal. E aí, uma boa noite para todo mundo. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, né? Eu vejo que é sempre bom falar das coisas que Deus tem feito por nós. Quando falamos do Senhor, o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, as coisas ficam mais fáceis. E como empreendedor e também como ovelha, né? Eu estou no meio dos pastores aqui, mas eu sou também sou ovelha e me sinto muito bem, me sinto muito confortável, e eu que agradeço a oportunidade aqui, agradeço ao pastor que tem vindo aí no convite e desejo sucesso para vocês no seu empreendimento, que nós já conversamos no outro podcast, né? Sim. Eu sei onde vocês querem chegar e tenho certeza que vão chegar em nome de Jesus. Amém. Só para deixar claro, o pastor é servo, viu? Ok. Não adianta você ficar dando toda essa honra para a gente, não, que tudo que a gente faz na vida é servir. Né? Nós não somos estrelas de céu de ninguém, né, pastor? Isso mesmo. A gente serve. Aquele que quer ser o primeiro é esse que sirva, né? Então, isso mesmo, né? Eu que agradeço o convite, né? Eu particularmente gosto de uma conversa, né? De uma resenha muito boa, né? Então, até nós começamos um trabalho com os jovens na igreja e colocamos o nome de resenha. Olha só, que maravilhoso. Porque o homem gosta de papo, né? Gosta de conversar, gosta de trocar ideia, e eu gosto. Então, quando o Beto me convidou, eu falei assim, vamos lá, né? Se tem alguma coisa para acrescentar, vamos acrescentar. E com certeza eu também vou sair daqui, né? Com certeza um pouquinho maior no conhecimento, na troca de ideias, né? E principalmente compartilhar, né, dessa mesma fé, do mesmo pensamento, né? Então, é algo que com certeza esse ambiente se torna uma comunhão, porque nós estamos numa comunhão do Senhor Jesus. Então, cara, não tem o que dar errado, né? E também aqui, né, eu agradeço pelo convite novamente. Me sinto honrado de ser o primeiro, né? De abrir aí uma sequência, e com certeza vocês vão fazer muita coisa boa e muita gente vai aprender, muita gente vai com certeza, com o trabalho de vocês, vai expandir negócios, vai ter outra ideia de como servir ao Senhor no negócio, no mercado, naquilo que ele entende, que ele é capaz, que ele é eficaz, e assim que é importante. Eu acho que
Acho não, tenho certeza, né? O espírito ele se move, você viu? Com certeza. O pastor ele chegou com exatamente o entendimento do que é Do que é o projeto. o que é o projeto. Do que é o projeto. Chegou relatando ele por completo, O exatamente nosso isso. pastor. projeto é justamente poder ajudar pessoas e igrejas, ajudar empresários a não serem mais vistos como caixas fortes, fazendo com que eles se alonguem, fazendo com que eles se afastem dos ministérios, né? E ensiná-los a ser cristãos de verdade, né? Para que eles não precisem ser vistos como caixa forte, para que eles façam aquilo que eles têm que fazer, sendo eles membros de um corpo que é chamado corpo de Cristo. Todos nós temos obrigações dentro do corpo de Cristo, né? E as nossas obrigações, quanto maior aquilo que nós temos nas nossas mãos, né? Como está escrito na parábola dos talentos, quanto mais talentos Deus nos dá, mais Ele vai exigir de nós. Então, assim, nós percebemos que de alguns anos para cá, uma parte da igreja, ela tem feito com que os empresários, eles sejam vistos de uma forma que não é a verdade bíblica para eles. A verdade bíblica para eles é que eles sejam irmãos como qualquer outro irmão. Que eles sejam vistos como pessoas necessitadas da salvação, do aconselhamento, da amizade da igreja e de tudo aquilo que os outros irmãos têm. Porque o empresário ele tem tantas necessidades quanto qualquer outro irmão. Ele é um ser humano comum, ele tem uma família, ele tem pessoas que o rodeiam na sua empresa, quando ele tem funcionários, ele tem pessoas que estão olhando o que ele está fazendo por ele ser um empresário cristão. Então a gente precisa resgatar esse sentimento que Paulo tinha, né? Paulo ele tinha orgulho quando ele falava: eu faço tenda. Eu não dependo de nenhum de vocês. Eu trabalho para viver. Eu sou um trabalhador. Quando vocês me mandam oferta, ótimo, porque a oferta que vocês me mandam eu também divido com todos os outros irmãos. É a visão de ser um irmão, né, que tem mais talentos e pode, de alguma forma, claro, usar os seus talentos para a igreja ser abençoada. Então, o nome do nosso projeto é ESE, Empresa Saudável, Igreja Saudável. Então nós estamos buscando empresários, para que os empresários sejam saudáveis, para que eles possam entender que a igreja, ela precisa deles, mas não como uma caixa forte, e sim como homens de Deus operantes no ministério, na vida cristã e daí por diante. Esse é o nosso projeto. É legal, legal, né? Então, pastor, eu queria perguntar antes de mais nada, né? Nós temos aqui uma pauta, sempre começamos com essa pergunta, né? É o nosso combinado. Como você se converteu à fé cristã? Muito bom. Bom, eu vou tentar resumir em 3 minutos, né? Nós conhecemos a igreja evangélica através de uns amigos quando eu era criança. Eu ia não sei como chama, mas na minha época é Jardim da Infância, né? Sim. Pré-escola. É uma pré-escola. E era exatamente que na igreja presbiteriana de Santa Bárbara do Oeste. E lá eu fiquei amigo de alguns rapazes lá, e que era uma família que morava muito perto da minha família, e eles me convidaram para ir para a escola dominical. A minha mãe era muito católica. Minha mãe, você tem uma ideia, ela teve um caso que ela saiu de vassoura atrás de um crente para bater. Essas coisas foram muito legais. E aí ela pensou que eu não ia lembrar e tudo mais, porque falou comigo na semana, chegar o domingo, mas eu acabei acordando, assim, ela conta a história, eu acabei acordando, quis trocar de roupa, minha mãe aceitou, fui, eu acabei gostando, ela começou perguntando. Bom, enfim, a vizinha nossa era da igreja presbiteriana, só que tinha aquele receio de convidar minha mãe. Sim. Aí teve uma reunião de mulheres, da SAF, convidou, minha mãe foi e se converteu. Olha, Meu Deus. Quando ela se converteu, revolucionou a família, porque o meu pai era um cristão afastado. Olha só. Olha só como é importante a gente saber como lida com as coisas da igreja. O meu pai se afastou da igreja porque algumas moças, ele era moço, algumas moças atrás dele deram risada do colarinho dele que estava sujo e amassado. Olha só. E ele se sentiu... Falta de amor. Rebaixada. Bom, enfim, aí toda a família foi para a igreja presbiteriana, fomos lá, né? Então eu fiquei, né,
aquele crente certinho, né? Vai para a igreja, direitinho, até que em 1987, dia 25 de julho, às 15h30, no Congresso de Moços, pastor Carlos Alberto Bezerra fala sobre nascer de novo. Olha aqui, hein? Isso é uma coisa linda. Pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra me batizou. Olha só, eu sou fã de carteirinha e quando nós começamos a Vida e Paz, quando nós fizemos 1 ano, ele veio para falar. Foi algo sensacional. Porque eu tenho uma história com eles, né? Imagina. Então, lá eu me converti de verdade. Então, até então, eu sabia todos os conceitos, os preceitos. E foi até engraçado, porque a gente estava numa moçada, eu era presidente da UMP. Aí, de repente, quem quer nascer de novo, eu saio e vou até lá na frente. Então, o pessoal ficou, agora não entendeu nada, como que vai, né? Mas foi em 1987, foi quando eu me converti. E qual o impacto da sua conversão? Qual o impacto que você imagina que essa conversão em 87, não aquela enquanto menino, qual o impacto que isso gerou? Porque se a tua conversão lá enquanto menino gerou o impacto da sua mãe vir para a igreja e se converter, quando você era jovem, qual foi o impacto que isso causou? Então, cara, assim, o impacto foi maior comigo. Porque na verdade eu comecei a ter vitória sobre o pecado. Então, o que eu entendo que foi aquilo é que eu comecei a ter vitória sobre o pecado. Olha só. Então, não tem como, porque, na verdade, o problema maior é que, quando a gente comecei com 7 anos na igreja, 7 anos, você, né, e principalmente igreja presbiteriana, você aprende Bíblia. Sim, Não tem como, né? Então, cara, histórias e vai, não sei o quê, pá. Então você pega o jeitinho do crente, meu. Sim. É verdade. Você pega o jeitinho. Você tem o jeitinho, tem os costumes, né? Lê a Bíblia, entende da Bíblia, não sei o quê, e você fica com aquele negócio, puxa vida, eu não venço o pecado, mas diz que eu posso e fica. Mas, cara, naquele dia eu nunca mais vou esquecer. Aliás, esse congresso foi em Bauru, e, cara, e não dá para esquecer. Porque eu conheci um cara lá. Eu conheci um cara que eu não lembro o nome dele. E ele veio agora, cara, me foge, sempre foi Goiás ou Mato Grosso. Quando ele começou a igreja, era 1 hora para andar a pé para chegar na casa dele. E ele, cara, ele era daqueles caras assim que ele ganhava campeonatos de bebida, o último a cair. Uau, olha. E Jesus encontrou ele, cara. Uau, olha a história. Aí ele vai, eu nunca vou esquecer, cara, porque eu sou muito detalhista com calçado. Eu lembro até hoje que quando eu conheci ele tinha um tênis, sabe aquele tênis rainha de jogar futebol de salão? Sim. Ele estava com aquele tênis. E foi aí no domingo, estava frio, cara. E ele estava tomando solzinho, corujado, mesmo assim, com aquele cafezinho com pão comendo. E aí eu peguei, eu vou lá. Eu vou lá, cara. Eu nunca mais vou esquecer, cara, daquele negócio quando ele começou a orar comigo, cara. Quando eu percebi, cara, tava uma roda enorme, cara, todo mundo ali, ele orando, cara. Linda. Então, cara, lá do final do mundo, cara, mas o poder de Deus é coisa assim de... Então, jamais vou esquecer desse episódio da minha vida, né? Onde foi um negócio... Foi assim uma marca que não dá mais para esquecer. E depois aí, então na verdade, qual foi a mudança mesmo, o impacto? Foi na minha vida. Foi na minha vida. Quer dizer, viver uma vida de princípios. Você conseguiu viver a vida dos princípios que você aprendeu desde os 7 anos de idade. Olha, eu vou dizer que não é só viver o princípio, cara, mas é você ter convicção daquilo que queima dentro de você, não apenas você ter... Como eu posso dizer? Você ter costume. Sim. É mais do que costume. É fora da metodologia, né? Fora de um preceito, cara, é uma religiosidade, é orgânico, é a vida. É um negócio que começa a movimentar sozinho. É É uma coisa que eu não precisava mais fazer força. Isso, é vida, né? Sabe, não precisava mais fazer força. Pô, cara, não. E agora eu tenho que resistir. Não, cara, o negócio...
Eu falei, Simplesmente Deus. flui. Eu falei, Deus, mas então é assim? Era mais fácil do que eu pensava. É, Você sabe que isso é a graça, né? A graça, Com certeza. A graça ela não vem só para a salvação. A graça ela vem para nos ajudar a justamente lutar contra o pecado. A graça de Deus, que é o favor merecido, ele nos reveste, essa graça nos reveste de tal forma que o Espírito Santo começa a conversar com a gente como se fosse em voz audível. É uma coisa maravilhosa. E a gente, eu tenho um testemunho de vida também bastante impactante. Eu até os meus 11 anos de idade, 12 anos de idade, cresci na igreja. Passou disso, eu acabei salvando crianças em um incêndio, e essas crianças eram filhos do traficante do meu bairro. E ele estava preso, meu pai entrou, meu cunhado, eu, e depois disso, nós salvamos a família dele inteira. Eu tirei 5 ou 6 filhos dele, eu com 12 anos de idade, 11 anos, enrolado em cobertor, tirando filho por filho dele de dentro da casa pegando fogo. E eu acabei ficando como é que eu posso dizer? Um super-herói. Um super-herói do traficante. Quer dizer, eu era o cara que era assim, ninguém mexia comigo. Se alguém mexesse comigo, estava enrascado. E isso me levou para droga, isso me levou para uma vida, eu não vou dizer criminosa, mas beirando ao crime 24 horas. Fiz o que não devia, até um dia, na casa de uma tia minha que orava por mim, minha mãe orava por mim, minha avó orava por mim, e na casa dessa minha tia, ela fez um culto no lar, e ela me chamou. Eu amava demais essa minha tia, a tia Neuza. Eu fui lá, a mulher sabe essas senhorinha do coque, do círculo de oração? As mulheres que têm, rapaz, eu vou dizer para vocês, são poderosas essa oração funciona. Cara, a igreja precisa de anciãos, ela precisa dessas senhorinhas de oração. E essa senhorinha me chamou na casa dela e falou, vem filho, vem, você não gosta da tia? Gosto, então vem. Eu fui ali, eu fui impactado pelo Espírito Santo, com aproximadamente 17 anos. Então eu fiquei dos 11, mais ou menos, até os 17 anos, eu fumava 4 maços de Minister por dia, e eu achava que nunca mais eu ia conseguir sair dos psicotrópicos e daquilo que era o mundo, porque eu conheci o mundo, conheci bem perto, conheci muito dentro, e uma oração impactou a minha vida de uma tal forma que eu ali me converti de verdade. Quantas vezes eu subi no cangote do Ademar de Campos, do Antunes, Carlos Alberto Antunes, eram 2 Carlos Alberto na igreja. Né? Eu tinha 10 para 11 anos, eu tinha um problema sério de miopia e astigmatismo. Um dia ele falou, você tem fé? Joga o seu óculos aqui, o Carlos Alberto de Quadros. Joga o seu óculos aqui no púlpito. Eu joguei o óculos, nunca mais eu usei óculos. Comecei a usar agora de velho, porque a vista cansa, né? Bíblico. A janela da alma vai se escurecendo. Então, o impacto que o Espírito Santo gera em nós, ele contaminou pessoas ao teu redor. De que maneira ele contaminou pessoas ao teu redor? Olha, o que eu posso lhe dizer, né? Eu tenho algumas experiências e eu acho que é legal, porque a gente já volta falando sobre o empreendedorismo, né? Sim. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade, para vocês entenderem, eu comecei a trabalhar autônomo por causa do ministério. Eu era gerente de manutenção da Vicunha, 3 empresas em Itatiba. Tranquilo, ganhando um bom salário. Só, meu amigo, que não tem jeito. Eu fui num encontro com Deus, chegou lá... Chamado Grita. Falou assim, meu amigo... E naquele tempo eu já estava com a igreja, porque a igreja... Aconteceu algumas coisas e eu era diácono, acabei tendo de cuidar da igreja. Bom, enfim, eu estava como pastor, mas trabalhava em Itatiba, meu. Pastor aqui, então vinha, cara, é uma loucura. Mas
o que foi acontecendo ao redor do impacto na vida das pessoas, e quero colocar coisas mais que foram marcantes, né? O nome desse cara é Gilberto, ele também é um empresário em São Paulo, e ele pegou um serviço... Cristão também? Não era cristão. Não era, Não mas era. hoje é. Hoje é. Gilberto, eu estou convidando aqui ao vivo, hein, meu? E o que aconteceu? O Gilberto, ele tem uma empresa que ele fazia peças mecânicas para um tipo de máquina têxtil para tinturaria e acabamento. E ele pegou um serviço, só que precisava fazer automação disso. E que era a minha área. Nós conhecíamos por causa da Vicunha e tudo mais, ele falou, nós somos cliente, e nós começamos a trabalhar, fizemos máquina e começamos a fazer negócios juntos. E falando, aí um dia ele me liga, ele fala, cara, eu preciso conversar com você. Vou até a Americana, no posto Shell do lado da igreja. Nós sentamos lá, tomamos um café e ele está no segundo casamento. O segundo casamento, assim, meu casamento tá ruim, assim, falei, tá bom, cara, eu vou na tua casa e vou levar minha esposa. E nós fomos a São Paulo, e nós fomos à casa dele, e nós, na época, a gente era afiado em 4 leis espirituais, 4 leis espirituais, ele se converteu. Olha. Ele e a esposa. Aí, na época, tentamos levar para a igreja que a gente participava, mas enfim, resumindo, ele foi para a igreja presbiteriana e ele, não sei se ele continua, mas fez um trabalho muito grande social na igreja dele, em que ele começou atrás de médico, dentista e tudo mais, então eles tinham um trabalho social muito forte na igreja e que ele liderava, né? Tem uma outra pessoa que participou muito tempo da nossa igreja, o Everson, ele acabou se convertendo, a minha esposa conheceu a namorada dele na época, eu conheci ele na época, no fim ele se converteu e não fomos para a igreja, né? E tem várias coisas, o dia que estava lá, um empresário aqui de Americana, que tem uma empresa, ele fez aniversário, eu trabalhava muito para ele, ele fez aniversário, então todo mundo lá, assim, pera aí gente, deixa eu orar pelo Sérgio hoje aqui, então todo mundo, né? Então, são coisas, né? E, por exemplo, um negócio que assim, ainda peço para Deus que eu quero encontrar esse garoto. Eu estava em São Paulo numa Pizza Hut, junto com a minha esposa. E do lado da nossa mesa tem um monte de guri, 12, 15 anos, e um deles está fazendo aniversário. Eu tô lá, aí o Espírito Santo me incomoda, fala com o moleque, assim mesmo. E aí eu sempre tento passar a bola para minha esposa, para tudo bem. Espírito Santo ele falou contigo, não foi comigo. Aí eu comi uma pizza, Bom, terminei, paguei a conta, falei, agora tem que ir, né? E aí eu peguei, fui na mesa, falei, pô, você tá falando aniversário, tá fazendo aniversário, né? Ah, que legal, não sei o quê. Pois é, cara, eu tenho um negócio de Deus para você. Quando eu falei, a mesa inteira. Olhou, eu olhei pro olho dele assim, olha, é o seguinte, o dia que você precisar, chame por Jesus e ele vai te atender. Olha. Aí ele olhou para mim e falou, obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Ele já devia estar precisando de alguma coisa, viu? Então assim... Ele já estava esperando alguma coisa. Tem algumas, então assim, a gente tem a alegria, né, assim, quantas vezes o pessoal que a gente atende, que são amigos nossos de empresa, os caras estão com problema, cara, chama a gente, você pode conversar um pouquinho comigo aqui? Sabe? É nesse caminho, e essas coisas que vão acontecendo. que a gente quer desenvolver o nosso projeto. Tá? Eu só deixa eu contar mais uma coisa que não fui eu, mas que eu fico feliz que foi com meu filho. Meu filho trabalha comigo. Então, meu filho, sim, eu tenho o maior prazer de ter 2 filhos trabalhando comigo. Que bênção. Né? E meu filho, ele fez Jocum, sim, porque ele entende que ele
ele quer ser missionário, ele pensou que ele tinha de fazer missões, sair, mas ele entendeu que a missão é onde ele estava. Pois é. E aí, numa empresa, nós conhecemos um rapaz, que o rapaz estava simplesmente desiludido da vida, separou da esposa, se sentiu traído pela igreja, abandonou tudo. E meu filho foi conversando e foi com ele. Mas aí o negócio, sabe que, cara, toda vez que eu falar, eu me emociono porque meu filho chegou. Ele veio, abraçou meu filho chorando. Falei, cara, eu passei a primeira palavra na célula agora, cara. Obrigado porque você me ajudou. Olha isso, só. coisa linda. Que reconhecimento, né? Então, cara, o nosso trabalho é a nossa missão. Tem um versículo que, para você se acalmar um pouco, tem um versículo que fala, que ele é um pouco mal interpretado em algumas versões, que ele fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Na verdade, se você busca a etimologia da palavra, a escritura original diz, indo por todo mundo pregar o Evangelho. Quer dizer, não é você sair da onde você está para ir para qualquer lugar, mas é você, aonde estiver, fazer o seu papel de cristão, pregando o Evangelho. O Evangelho é boa nova de salvação. Salvação do quê? De tudo. Salvação de você mesmo, salvação dos seus vícios, das suas dificuldades, né? Salvação das suas limitações. Gente, o Evangelho, ele é tão poderoso, ele nos liberta de absolutamente tudo. Ele nos ajuda em absolutamente todas as áreas da nossa vida, né? E eu ia entrar nessa questão agora com você, justamente perguntando como você lida na sua empresa, porque assim, infelizmente, muitos cristãos acham que as práticas e as dificuldades da vida empresarial, elas têm que ser levadas a ferro e fogo como o mundo as leva. E eu não acredito nisso. Eu acredito que os nossos princípios têm que nos reger em absolutamente tudo. Eu não consigo desassociar o meu negócio, eu também sou empreendedor, eu não consigo desassociar o meu negócio da minha vida cristã. Sim. Então, eu presto muita atenção em como eu levo o meu negócio, em como é o meu nome, em como as pessoas falam o meu nome, de que maneira que elas se referem a mim, porque isso vai mostrar, é um termômetro para mostrar o quanto dentro dos princípios cristãos eu ando, né? E isso com os negócios, com o dinheiro, com os funcionários, com tudo. Então eu queria que você falasse um pouco como é a vida do cristão empresário ou empreendedor em relação aos princípios da palavra. Olha, eu não vejo diferença, né? Eu creio que a sua responsabilidade, na verdade é o seguinte, né? A gente vive em qualquer lugar como eu vivo na igreja. Sim. Então isso é fato, né? Então eu tinha um medo, porque quando na igreja presbiteriana e tudo mais, eu vi muito filho de pastor fora da igreja. Sim. Eu vi muito filho de pastor entrando na droga. E uma das coisas que eu jamais quis é ter filhos assim. Então, eu e minha esposa, sempre, o nosso princípio é os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. E o que os nossos filhos, por exemplo, estão na igreja, o mais velho, né, voltou para a raiz, né, foi para a igreja presbiteriana. E os meus dois filhos estão lá na igreja, e os dois ajudam com os adolescentes, com os moços, toca. Então estão lá. Não só isso, mas, né, você percebe que eles estão envolvidos, né? E a gente conhece. Sim. E sabe, foi o exemplo. Meu filho mais velho, você falou, pai, eu estou na igreja porque você é mãe, o que vocês vivem na igreja, vocês vivem em casa. O exemplo, né? Então, o que eu falo e prego na igreja, eu vivo.
E, na verdade eu sempre falo para as pessoas que eu não sou o pastor que tem a melhor palavra do mundo, que todo mundo, que palavra, não, Sim, sou, sim. eu não sou esse Prega a cara. Bíblia, não prega? Mas sabe, mais uma coisa é verdade, eu falo, sabe, o que me dá autoridade é a minha vida e a minha família. Então, aonde eu trabalho e como eu trato os meus negócios, eu trato à luz da verdade, né? E da ética cristã, vamos dizer assim. Sim. Um dos pontos do nosso projeto é justamente trazer o empresário ao entendimento de que ele precisa ter a família dele saudável, ele precisa ter a vida dele, a vida pessoal dele saudável, e que ele tenha também, seja visto pelos seus funcionários como um homem de Deus. Porque o difícil é você se colocar como homem de Deus fora da sua casa, que é o que você está falando aqui agora. Se você consegue entrar nessa linha ética de ter a sua casa debaixo do controle de Deus, que não é o nosso controle, quando a gente é controlado por Deus, automaticamente a gente expõe esse controle e traz as pessoas da nossa família a esse controle. Então, esse é um dos nossos objetivos, é fazer com que os empresários entendam que eles têm que ter uma família dentro dos princípios cristãos e estender isso para todo o resto da vida deles. Você acha que isso é um bom ponto no nosso projeto? Olha, eu vou dizer para vocês assim que não tem como não ser assim, né? Então, uma das coisas que eu sou feliz, né, é que eu tenho um filho de 30 anos, um fez 24 e o Luiz Guilherme vai fazer 22. O Luiz Fernando casou e os meus 2 filhos, né, inclusive o meu domínio está namorando a Pamela agora, né? Coisa, né? Eu brinquei, ele chegou na igreja e falou, agora são parentes, né? E assim, o que foi legal é que a parceria com a minha esposa foi muito séria. Porque desde quando Deus me chamou para o ministério, porque eu quero que vocês entendam o seguinte, ser pastor para mim é ministério. A minha profissão é ser engenheiro de automação. Sim, perfeito. Entanto é que nós, os pastores da igreja, decidimos não ter salário. Sim. Porque cada um tem o seu negócio, Sim. então nós decidimos sempre, então não precisamos do dinheiro da igreja. Sim. Então, assim, se você me perguntar, se você fosse tempo integral, talvez a igreja fosse mais forte, maior. Né? Mas eu entendi que esse foi o processo, porque eu tinha 3 coisas. A primeira, mostrar para as pessoas que trabalhando, também você pode ser intenso em Deus. Sim, perfeito. Então, eu sempre brinquei que eu trabalho 3 turnos. Segundo, é que eu nunca... Você pode, Odemar, é meio falta de fé, sei lá, até pode ser. Mas eu não queria, tá entendendo, subir no púlpito. E eu sei que é isso, porque eu comecei a trabalhar com autônomo quando eu comecei a ser pastor. Então eu passei tempos super difíceis. E de você subir no púlpito, cara, e com a pressão financeira da igreja, a igreja precisando, e você que tem que pregar, e depois você usar a palavra para arrancar dinheiro. É complicado. É complicado. Muito. Fica justo, né? Então, eu falei assim, não, eu vou trabalhar, Sim. e eu não quero ficar pressionado, né? E mesmo assim você fica, cara, não tem como. Sim, sim. Não tem como, né? Não tem como. E terceiro, é que os meus filhos, ao me ver, assim, ó, nós fomos privados porque meu pai foi pastor. Então, eu quis dar... E o quarto, cara, e o quarto. Mostrar para as pessoas aí fora que pastor, cara, dá duro. Muito duro. Duro. É o maior exemplo, né? Duro, né?
Eles acham e veem alguns pastores, né? Mas não vê, cara, aqueles que estão lá no fundão, lá, cara, que dão a vida, que dão tudo que tem. Né? Só deixa eu contar um negócio que eu não era pastor, mas me marcou muito. Eu fui para Londrina, no acampamento de casais, fui lá com o pastor preletor, fui junto. E ficamos na casa do pastor. E esse pastor, eu conheci a família dele, que é aqui de Limeira, é uma família abastada. E o pastor que eu fui, era meu pastor na época, conversando, dando dura dele. Não, cara, você tem que cuidar da sua família, porque... Papai, eu ouvindo com a minha esposa, já estava casado. E... Cara, aí nós fomos no shopping. Nós fomos no shopping, cara, ele não tinha dinheiro para comprar sorvete pro filho, velho. Aquilo... Fiquei, cara, eu lembro que eu afastei com a minha esposa, a gente não estava com tanta grana assim, nós conversamos, assim, mas não podemos ir embora sem dar uma oferta para ele. Sim. Eu lembro que nós vimos lá, tem um tanto lá, nós fizemos um cheque, pum, demos uma oferta para ele, falou assim, isso é pastor. Cara, só que ele podia ter recorrido com a família dele, cara, um monte de coisa, mas ele estava lá, sabe, o ministério... Sabe, primeiras ovelhas, né? Sabe, não, tava lá sabe, e tem algumas coisas que a gente vai aprendendo depois com o tempo, né? Mas eu vi tantas coisas e eu não queria passar isso com meus filhos. Eu não queria. Sabe? Então você veio ao trabalho autônomo, ao trabalho de empresário, né? Porque, na verdade, o ministério me arrastou para isso, né? O próprio Ministério me arrastou para isso, porque, né, imagine, né, foi assim, foi um barato, porque eu chego no domingo, Deus fala, cara, sai do emprego. Tem umas coisas que ele pede pra gente que a gente não entende nada. Eu cheguei na segunda-feira, cheguei pro meu chefe, viu, vou sair. O meu chefe, não, foi o seguinte, 15 dias pra você pensar, você não tá pensando direito. Pro mundo é uma loucura. Não, aí tá bom, mas tá decidido. Os meus funcionários, você tá louco, cara. Você agora que você arrumou a empresa, e realmente eu arrumei as empresas lá. Eu cheguei lá nas empresas, cara, assim, empresa grande. Os mecânicos, eles não tinha caixa de ferramenta, cara. Tinha um multímetro para todo mundo. Meu Deus. Então, assim, cara, eu fui trabalhando, acertando a manutenção, acertando as fábricas, sabe, fazendo várias coisas, blá, 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 blá. Quando eu tava, sabe, com o negócio na mão, saí. Então, tudo é uma loucura. Meus filhos mais velhos, 6 anos, cara, imagine só, eu vindo para a igreja, meu filho de 6 anos, sabia que eu ia sair do emprego, porque a gente conversou tudo, né? Ele olhou para mim e falou assim, e aí, pai, como que vai ser? E eu acho que trazendo essa realidade, pastor, assim, é visivelmente nítido, né, que as coisas não são fáceis, né? Não. O processo, ele não é fácil, né? Até mesmo por conta que... você no seu caso, né, que é um pastor, mas ao mesmo tempo é um empresário, e em um momento você foi submetido a tomar uma decisão, né? O Senhor pediu alguma coisa e você teve que tomar uma decisão, poxa. Aparentemente estava tudo bem, poxa, né? Estou exercendo a minha função, na minha plenitude de função, né? As coisas agora que engrenaram e o Senhor me pede. E então a gente entende que depois disso também, outros momentos, né, como empresário, acho que a questão de decisão é mais complicada, porque todo dia vive uma decisão, né? E, em relação a isso, pastor, como que você enfrentou, assim, não sei se a maior dificuldade ou o maior problema, mas o que te marcou também? A gente está debatendo um pouco sobre coisas que marcaram, né? O que mais te marcou em termos, assim, na vida empresarial, né? Obviamente no papel, né, como cristão, que isso, né, não tem como ser diferente. O que mais te marcou, né, em termos de dificuldade que você enfrentou, alguma decisão crítica que você teve que tomar? E como que foi essa experiência? E qual que foi
a forma como você saiu disso, né? Como que você conseguiu resolver? Uma coisa muito importante é que, imagine só, você está acostumado com o seu salário, Perfeito. né? E assim, e a época era, e assim, e vão tendo alguns agravantes que vocês vão entender o negócio. Então, primeiro, eu vou abrir mão do meu salário. Sim. Mas a minha esposa estava bem empregada. Então, você mede aqui um pouquinho, vamos em frente, né? Vamos lá, você faz umas coisas aqui. Ajeita a Bom, parceria. jeito, né? Isso aqui, nós estamos falando em 2000. Chega 2001, nasce o meu terceiro filho. Minha esposa chega para mim e fala assim: meu amigo, eu não vou terceirizar a educação dos meus filhos, eu vou cuidar dos meus filhos, vou sair da empresa. Acabou a paz. E agora, hein? Acabou a tranquilidade. Só. Então, sim, tá bom. Só que esse é o grande problema. Você precisa ter uma cabeça diferente que eu não tinha. Uma cabeça em que você tem que entender, e eu precisei aprender, e eu passei momentos apertados, porque eu tomei algumas decisões erradas como pastor. E eu vou dizer algo para vocês, e quem está me ouvindo, ouve o teu líder, cara. Eu tinha de tomar uma decisão na igreja, eu fui falar com o pastor que era o meu líder, que era o bispo regional, e ele falou: cara, você tem certeza? Já vi isso, não deu não sei o certo. que, papapá, o pessoal disse que tá, blá, blá, blá. Bom, sou seu então, mas, né? Cara, né? Só para vocês terem uma ideia. Você entrou naquela do Deus falou comigo, sim, ele teve Não foi isso, não. Foi pessoal mesmo. Na verdade, a gente estava para montar uma congregação. Ah, tá. A gente ia começar numa outra cidade. E, cara, de uma certa forma, eu estava com a igreja redonda. Então, você tem uma ideia, nós estamos falando isso em 2001, 2002, 2003. Pô, eu tinha um fluxo na igreja, um fluxo de caixa, que eu tinha 10 mil reais, cara. Então, cara, era grana, né? naquela Era época grana, era né? dinheiro. Tanto é que nós investimos na igreja e tudo mais. E eu, cara, simplesmente tirei, vamos dizer assim, né, o meu capital de giro da igreja. E aí, meu irmão, uma coisa é verdade, cara. Quem tem que pagar as contas é pastor. Não adianta. Eu ia te perguntar quantos carros você já deu para a igreja. Eu cheguei a dar 2. Olha, Para pagar as contas. eu te digo o seguinte, né? Eu não precisei dar carro ainda, sabe? Mas o que aconteceu é que dentro de tudo isso, você acaba fazendo o seguinte: eu não vou deixar a igreja no negativo. Não, a gente se sente. E aí a gente acaba fazendo coisas, né? Assim, cara, assim, então, a gente coloca o nosso nome pessoal dentro do CNPJ. não, a gente não deixa a acontecer. peteca cair e tudo mais, né? Eu sei como E aí o que acontece, o que eu falo, qual foi o meu grande erro, né? E que aí levou anos para mim poder consertar isso. É você ter a ideia de gerenciamento quando você não tem o valor certo para entrar no mês. Uhum. Então você não trabalha com presunção. Você tem que trabalhar o que você tem. Então, para mim, o que foi o mais duro, a minha experiência no começo, é assim: eu consigo segurar aqui, eu ponho no crédito aqui, depois eu vou lá e faço aqui. Não acontece, cara. E vai virando bola de neve, você participa, até o dia que eu falei: quer saber um negócio? Eu peguei a tesoura, cortei todos os cartões de crédito, joguei tudo fora
que eu tenho, faço, não faço, e cara, foi anos e anos e anos. Até eu- a gente aprender a realmente a saber equilibrar. administrar. Eu digo uma coisa, eu sempre falo uma coisa para pessoas que me pedem alguma mentoria e etc. Cara, trabalha com o que você tem, porque você trabalhar com o que é dos outros, sem uma projeção exata, você vai começar a se enrolar. Para você se enrolar, você se enrola em 2 a 3 meses. Em 2 a 3 meses você consegue fazer um estrago na sua vida Sim. que você vai levar 10 anos para sair conseguir disso. recuperar, para conseguir sair disso. É. Né? Então, assim, uma coisa que você gerencia mal, né? sem visão de longo prazo, em 3 meses você vai levar anos para conseguir se levantar. E isso é muito complicado, porque dentro desses anos, infelizmente, os empresários, ou pastores, ou o que quer que seja, que não tem uma cabeça muito firme, que não tem uma mentoria, não houve liderança, não houve uma mentoria, não houve outras pessoas, e eu falo isso por experiência própria, porque eu também tive lá as minhas más decisões enquanto pastor sênior de igreja. Eu levei anos para conseguir movimentar e começar a fazer mudanças e começar a estabilizar novamente. Então eu sempre falo, cara, ouve. Primeira coisa, ouve. Segunda coisa, trabalha com o que você tem. Faz o que você tem trabalhar a teu favor e não o que o outro tem para trabalhar a teu favor. Tudo bem, se você tem um cash em crédito, em isso ou em aquilo, mas você sabe que você tem uma receita que vai cobrir isso, e é certeza, beleza. Se você não sabe, não faz. Não faz. Porque o empreendedor, ele vive do dia. O empreendedor, ele vive do dia. O empreendedor, como você, provavelmente, que fecha contratos, sabe nos próximos meses quais são os contratos que vão garantir para você uma entrada de receita, e você pode trabalhar dentro desses meses, mas terminou o mês, você também já não pode. Você sabe que você tem X até X dá. Passou disso, amigo, ou você faz mais contratos, ou você se acalma, né? E isso vem de encontro, né, a uma pergunta que a gente tem na pauta aqui: quais conselhos você daria a outros empresários cristãos que estão buscando alinhar a sua fé com as suas atividades empresariais? Uau! Alinhar a fé com uma atividade. É o seguinte, eu estou lendo um livro muito interessante que se chama Trabalho e Fé. E é uma coisa que hoje eu estou muito interessado em aprender e ensinar. Pelo seguinte, eu creio que uma da maior dificuldade das pessoas é você entender que trabalho e fé andam juntos. Andam juntos de uma maneira muito intensa, né? E que a sua experiência vai se dando o quanto você entende em que você é mordomo e servo do Senhor Jesus. Se eu fosse contar para você toda a direção da minha vida, nitidamente vai vendo Deus colocando a mão, né? Perfeito. No tempo em que eu precisava dar uma guinada, que eu precisava resolver a situação, me aparece um contrato. Olha. Eu vivo isso diariamente. E é um contrato que durou anos e eu estabilizei a vida. Aí quando o meu negócio estava para declinar, porque eu precisava de algo mais sólido. Sim. Olha como é vida, cara. Como é vida. Deus cuida da gente. Cuida demais. Eu estava numa situação e era um negócio que pintou para mim 10, 12 anos antes, mas que não deu certo. E aí eu estou tranquilo, né? Recebo o telefonema de um cliente. O cliente fala assim: cara, você está sabendo que aqui no estado de São Paulo o representante de tal empresa não está trabalhando mais? Eu falei: não. Então, eu indiquei você para eles. Olha isso. Olha só.
Pô, não deu? Isso foi de manhã, daqui a pouquinho à tarde o outro me ligou. É um network do céu, né? Isso Não. Mas é um negócio assim, cara. Aí o outro liga, cara, você tá sabendo? Ah, tô sabendo. Então, cara, eu indiquei você para eles. E eu conheci esse pessoal. O pessoal, a matriz fica no sul. E eu esperei alguns dias. Eu vou telefonar para ele. Telefonei. Pô, fiquei sabendo assim, assado. Pois é, o pessoal indicou vocês. Faz o seguinte, vem para cá. Vem para cá, vamos conversar. Cara, eu lembro que peguei, entramos lá, comprei uma passagem de avião para pagar em 10 vezes e pumba, fui lá pro sul. Fui lá, saí com o contrato na mão. Olha que bênção. 98% dos meus negócios é relativo a essa empresa. Olha só. Que coisa. Então, É a mão de Deus sustentando. A verdade é quando você... Aí já falou para a esposa, ó, tudo bem, pode sair mesmo do emprego. Tudo certo. Não, mas isso ela já tinha sido faz tempo, né? Já tinha Já tinha passado sido muito faz sofrimento. tempo. Não. Assim, cara, foi algo... Deus sustentou porque, cara, eu trabalhava muito. Eu cuidava da igreja e, assim, eu tinha de manter as coisas e à noite eu fazia os projetos, de madrugada. Então, foi um negócio legal, cara, porque, na verdade, é o seguinte, cara. Se a tua esposa não alinhar junto... Cara, a empresa... A primeira coisa que eu entendo é o seguinte, cara. Não dá para fazer sociedade. Sociedade tem que ser um negócio muito, muito bem pensado. Então, se alguém me perguntar assim, você faria sociedade com alguém? Hoje eu não faria. Ih, lascou o sócio. Perfeito. Gostei, Acabou a nossa pastor. sociedade. Não, verdade. Deixa Não, por mas quê? eu Por quê? entendo, Não, pastor. Por quê? Porque eu vou falar um negócio. Faz total sentido isso. Porque, cara, se não tiver muito bem alinhado, inclusive as esposas. A sociedade, pastor, um parênteses, é como um casamento. Sim, É muito complicado. Sim, eu tô falando isso pra vocês. Nossas esposas estão juntas. Então, Não, sabe por quê? É Não, difícil porque, mesmo, cara, senhor. então, porque na verdade, o que acontece? Eu tô falando da minha experiência. Sim. Né? Cara, ela aguentou o tranco, cara. Porque é o seguinte, imagine, se vocês falarem assim, você foi um pai presente nos seus filhos, cara, se você falar assim de uma nota de 0 a 10, eu vou me dar 5. Porque, meu amigo, eu trabalhava, cara, depois mais a igreja. Agora tem coisas que eu me arrependo muito. sim. E que vou falar para os meus amigos pastores. Velho, a sua família em primeiro lugar. Ouça, Olha, pastor, ouça. eu tenho uma experiência, cara, Ouça, líderes. que é a coisa mais triste do mundo, velho. O meu filho gosta muito de futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Também sou. Isso é bom demais. E eu lembro um dia, cara, que o meu filho ia jogar. E eu tinha uma reunião com o pessoal da igreja, liderança. Deixo meu filho para jogar bola e vou para a reunião. Cara, uma reunião super, sabe? Vocês sabem como que é. Sim. Vocês sabem como é. Não preciso falar aqui. Sim. Cara, eu volto, meu filho está sentado num tijolinho, me esperando para pegá-lo. Uau. São coisas também que eu nunca mais vou esquecer, de coisas erradas que eu fiz. Uau. Primeira família, né? Cara, eu devia falar assim, quer saber uma coisa? Cara, não vai ter reunião, vou ver meu filho jogar bola. Uau. Sabe, então... E esse é um grande conselho, pastor. Sabe, porque... Então, é assim, mas Deus foi bom comigo. Eu falo, eu e minha esposa falamos que nós tivemos mais acertos do que erros, né? Mas em compensação tem coisas gostosas, que eu morava em apartamento. Então, imagina só, eu tenho 3 filhos. Então, dá um time de 2 de cada lado. Então, a gente abaixava o sofá, fazia gol. Eu com o mais novo, com o mais velho, com o do meio, e minha esposa era o juiz. E os vizinhos... Não, mas era legal, porque onde eu morava, era uma coluna de que todo mundo tinha filho. Então, ninguém reclamava. Ninguém não reclamava. Então,
A gente teve muito, né, assim, uma coisa que a gente fazia muito, pelo menos uma vez por ano a gente tirava férias, ia, saía com eles, né? Então a gente tem algumas coisas, mas, cara, eu vou dizer pra vocês, né? A minha esposa foi a parceirona, cara. Maravilhoso, Foi a parceira, pastor. porque ela aguentou, ela decidiu, né? Falou assim, não, eu não vou trabalhar. Aí nós combinamos, tá bom, eu vou trabalhar e você cuida da casa. E foi o que aconteceu. Se a gente for ver mesmo as histórias de todos os homens de sucesso, eles tiveram o apoio, a base, né, da mulher. E não só a base, a Bíblia fala que a mulher, sabe, ela é a coroa do marido. A coroa do marido. Ela é aquilo que dá glória para o marido, é aquilo que eleva, né, o marido a uma posição, a um status de liderança. Quem tem coroa é rei. Né? Quem tem coroa é rei. Então, se não fosse as nossas mulheres, olha, eu teria que fazer um podcast inteiro só falando da minha. Mas a gente está chegando no final. Chegando no fim. E Infelizmente. só para finalizar, pastor, eu entendo que tudo isso, por mais que houveram os erros, e eu acho que faz parte, né? Faz parte. O erro está dentro do processo, mas o pastor encontrou o propósito de vida que o Senhor tinha para você. Eu vejo isso, e quando você entra no propósito, as coisas elas fluem, né? Você começa a identificar o que importa, o que não importa, o que tem valor, o que não tem valor, né? Você começa a tomar melhores as suas decisões, enfim, né? A vida sua começa a girar em torno, né, de um processo que você realmente tem a prosperidade, né? Que é aquela assim, a ausência de falta, a ausência de necessidade, né? Porque o Senhor, Ele vai estar com você. Porque o propósito, Ele vai te levando, né? Isso, então, eu acho que é o melhor. Eu penso que eu gostaria que o pastor desse as considerações finais. Né? Se o irmão achou o nosso projeto, pelo menos parte dele que você conheceu, interessante, que você possa de repente orientar outros a também estarem com a gente aqui, conhecendo esse projeto, abrindo suas portas para que os nossos projetos sejam bênção, né? Porque o princípio, né? O nosso princípio, a nossa visão e a nossa missão é equipar a igreja, é equipar os cristãos, os empresários cristãos, os pastores, né? E a igreja de modo geral. Então, suas considerações finais. Legal, né? Assim, só para a gente entender, né? Acho que isso que você falou é um negócio importante, porque alguns anos atrás, poucos anos, acho que um pouquinho antes da pandemia, nós entendemos que a minha empresa, tecnicamente, ela é muito forte, mas era uma empresa ainda que, na administração, ela é muito amadora. E nós começamos a ver algumas dificuldades. E aí eu me lembrei do amigo de faculdade. Cara, eu vou falar com ele para ele vir aqui. Eu acho que esse cara Poxa, vai ser... isso é uma honra. Provavelmente a empresa dele de tecnologia deve ser uma das pontas do Brasil. Ele é aqui de Poxa, Campinas. pra gente isso é uma muito grande. E ele se converte por causa da filha que casou com um missionário. Olha só, olha os caminhos que o Senhor tem na... Olha o impacto do cara que deu a vida para ser missionário. Olha isso. E aí eu estava totalmente assim, o que eu vou fazer, Peguei o telefone, liguei para ele. Eu falei, não, vem aqui, vamos tomar um café. Cara, eu sentei na mesa dele, eu não falei nada. Ele falou assim, eu sei do que você precisa, olha aqui, ó. Resolvi meu problema. Simples. Eu não falei nada. Eu sentei na mesa, ele mostrou para mim um software de gestão que ele tinha. Falei, cara, assim, sinceramente eu não falei nada. Eu sentei na mesa, peguei o café, ele falou assim, eu sei que você precisa. Tava tudo pronto. Já estava tudo pronto. Então, cara, assim, e ele é um cara que
eu gosto de observar e ver, né? Porque ele é um cara que ele começou, ele era funcionário da Bosch, começou a trabalhar numa empresa no segmento de automação, aí ele começa a empresa dele e hoje, cara, ele é uma empresa high-tech. Por favor, faça essa fonte. Nossa, pra gente vai Cara, ser eu vou conversar com ele, cara, e eu acho que ele vai... uma honra. Ele vai ter muito a acrescentar, né? Eu acredito. Ele tem muito Com a acrescentar. certeza. Então, Tem que ser um código de umas duas com certeza, né? Você tem uma ideia, ele foi já fazer feira nos Estados Unidos. Ai, que maravilha. E então, quando a gente tem, eu creio que o que vocês estão fazendo é criar essa muito mais do que uma network, mas fazer uma rede de amigos. Uma rede de amigos, essa é a nossa intenção. Em que Sim. se possam se ajudar. Isso. Exatamente. Né? Assim, entre aspas, né? Eu sou concorrente dele. Entre aspas. Sim. Entre aspas, porque nunca, não tem como, né? O meu nicho é outro, né? Sim. Né? O meu nicho é outro e é uma tecnologia menor do que a dele. Mas, cara, ele, de pronto, cara, vem aqui, senta aqui, Que bênção. me mostrou como funcionava, mostrou todo, assim funciona, faço assim, assado, assim, blá, blá, blá. Pô, sair de lá, Resolvida. Mente aberta para... entendi, né? Então, Pra isso aí administração. alavancou, né, a administração da minha empresa, que nós estávamos totalmente, sabe, era amadorismo puro, né? Então, assim, eu creio que isso é muito importante, porque pessoas que estão dispostas, de repente, a dar uma dica, um bizu, a mostrar, isso que a gente entendeu? Sem... Levar informação útil, né? É, Ensinamento, eu conhecimento, para que acho, aperfeiçoe. Assim, eu penso que né, assim, não tem como, né, não tem como, né, assim, eu posso dizer, N outros que nós somos, entre aspas, concorrentes, mas, cara, nós nos Se ajudamos, tratam como a amigos. gente se ajuda muito, Sim. a gente Isso se é ajuda muito, demais. a gente se ajuda muito, porque, cara, é assim que funciona. E esse é definitivamente um molde cristão. Né? E vou dizer, cara, e tenho amigos que não são cristãos, entendeu? E que somos assim, cara, você tem uma ideia? Ele precisa de uma coisa, eu empresto, ele me empresta, e tem vez, cara, que eu fico, viu, meu, você não vai cobrar não, meu? Pô, esqueci, vou mandar pra você aí. Passou... Passa mais um mês e não manda. Eu falo, cara, você não vai mandar? Pô, esqueci, vou mandar. Então, são coisas assim que acaba... Eu sei como né? eu sei. Então, são coisas que não é o valor que tá, sabe? A amizade, o relacionamento é muito maior, né? Isso Com que a gente certeza. espera do nosso projeto. Então, isso que é legal. Inclusive, depois precisamos sentar e conversar a respeito de levar esse projeto, né? Para aí agora como negócio para a igreja, que esse é o nosso molde, né? Poder, sei lá, se não tiver uma quantidade de empresários numa igreja, junta 2, junta 3, o importante é fazer. Nós temos workshops que a gente ministra, né? No mínimo de 6 horas e aí a gente leva normalmente até 12, 14 horas, que são justamente workshops que equipam o empresário nessas áreas, na área de marketing, Comercial e vendas, comercial e vendas, gestão de conflitos. então, gestão de conflitos, que é uma das coisas que os empresários eles penam, eles sofrem demais. Tudo isso baseado na palavra, baseado em princípios cristãos, baseado em erguer a igreja local, em fazer com que a igreja local seja uma igreja abençoada, né? E que tenha empresários abençoados. Né? Essa é a nossa visão. É isso Eu aí. quero agradecer ao pastor Deno, Igreja Vida e Paz. Se quiser deixar o teu contato, o nome da tua empresa, é importante. Né? Se quiser pode falar, aí depois o nosso mesa ali ele vai... A empresa, a nossa empresa se chama FHG, né? E
Hoje nós temos 2 empresas com o mesmo nome, porém distintas, uma para projeto e outra para mão de obra e venda de materiais elétricos, né? O nosso métier é automação, né? Automação de industrial e o nosso segmento mais forte é têxtil, né? Têxtil na área de tinturaria e acabamento. Nossa, né? legal, pastor. Então, estamos aí já... Tem um telefone de contato que Tem, possa deixar? sim, nós temos o nosso telefone. Na verdade, nossa empresa só usamos celulares, Sim, nós perfeito. não usamos mais. Passa o melhor número. Passar o melhor número. O meu é 998449380, né? E o melhor e-mail também. Né? E-mail, ok, é ademar@fhgempresas no plural.com.br. É, Ademar com H, sem Não, H? não, Sem é H. sem H, né? Vamos lá, backstage. Ademar sem H. Pastorzão, Uma muito honra. obrigado. Eu me agradeço a sinto oportunidade. realmente honrado com a tua presença. Conversa E foi lembrando, gostosa, pastor, boa. foi o primeiro podcast, pastor. Mas A foi honra de muita nossa. qualidade. Que honra. Obrigado, pastor. Agradeço o Beto Obrigado, por ter Beto. feito essa ponte, né, entre nós. O Ademar é pastor do Beto, né? E o Beto falou, eu sei quem tem que vir no Olha, primeiro. e acertou mesmo. Que muito bom. Acertou. Muito bom. E acertou demais. E aumentou minha admiração pelo Ademar É. e pela esposa, né? O Beto também é um empreendedor, né? Porque apesar de trabalhar para uma empresa, Sim. o camarada que trabalha com comercial, É um empreendedor. ele arruma um emprego todo dia. Ele é um Ele é um empreendedor. empreendedor. O vendedor ele caça um emprego todos os dias, né? Não tem jeito. Sim. Então fala com o que você trabalha, Betão. Hoje o produto que a gente está representando aí é a parte de soluções de iluminação. Soluções de iluminação. Isso. Qual empresa? Chama Liuntec. Liuntec. Liuntec Isso. é do grupo Bronze Arte, é uma empresa muito grande que fica em São Paulo. Certo. É uma empresa hoje que atende todo o varejo nacional, mas nós especificamente atendemos projetos só Projetos. B2B. Perfeito. Então, precisar de alguma coisa, soluções na área de iluminação, conte conosco. Perfeito. Deixa seu telefone também de contato. 19 99115 9868. Muito bom. Legal. Chegamos ao fim, né? Agradeço. Só faltava É fazer. isso. É Chegamos isso, ao fim então. de mais um Bom Negócio. Giovanni se despede da galera. Pessoal, quero agradecer a todos os que assistiram, acompanharam, continuam nos acompanhando, porque muitos outros convidados nessa mesma categoria que trouxemos hoje, que o Ademar para que conversas como essas sadias, construtivas e que entregue, né, De muita inspiração. muita né? inspiração, que entregue algo realmente para a construção da vida dos empresários, né, cristãos, empreendedores, empresários. Então, agradecer ao Beto, agradecer ao pastor mais uma vez, obrigado. Agradecer ao Neto, que me atura. E Às vezes a gente se Até conversa a- mais que se conversa com as esposas. É. Uma loucura. É o dia inteiro no teclado. e até a próxima, pessoal. Até a Obrigado. próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Fui. Pô, pastorzão, puxa vida, que alegria, viu? Que...